Eu considero que para a gente falar sobre edição, a gente tem que se certificar que a gente sabe de algumas coisas. São coisas fundamentais que a gente vai trabalhar na edição da nossa fotografia. São elas cor, luz e, consequentemente, sombra e a textura. Nos próximos slides a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, entender suas características, para depois a gente conseguir editar a nossa fotografia com mais autonomia. Vamos falar sobre cor. A cor ela está dividida em dois tipos, cor pigmento e cor luz. A cor pigmento é a cor refletida por um objeto iluminado e percebida pelo olho humano. Por exemplo, assim, você está na janela da sua casa durante o dia, você está olhando para a rua e você vê um carro vermelho passando. Um carro vermelho. Só foi possível você ver a cor desse carro porque havia luz do sol, que iluminou esse objeto, que por sua vez refletiu uma frequência de cor, nesse caso o vermelho. Essas cores, as cores pigmento, as cores que a gente pinta uma superfície, a gente chama de cores semic, ciano, magenta e amarelo. A mistura dessas cores resulta em preto. Fiquem atentos a essa informação. Essa cor, o vermelho, quando ela é iluminada, ela tem como característica a absorção de todas as outras frequências de cor contidas na fonte que vai iluminar esse objeto. No caso, o carro, o sol iluminou o carro, então ele mandou todas as frequências de cor, porém, essa superfície, ela absorveu todas as frequências de cor, menos a frequência do vermelho, que foi refletida e aí sim percebida pelo olho humano, como a gente consegue observar na figura aqui embaixo. Já a cor luz, ela é formada pela emissão direta de luz, por exemplo, um celular, um computador, uma televisão, uma lanterna, uma lâmpada, enfim. Essas cores são as cores que a gente chama de RGB, Red, Green and Blue, ou seja, vermelho, verde e azul em português. E olha aqui, a soma de todas essas cores resulta em branco, como é o caso da ilustração que a gente está vendo aqui. A cor luz é a maneira como a gente vai pensar as cores da nossa edição. E para isso a gente vai ter que entender algumas características da cor luz. A cor luz ela tem matiz, saturação e luminância. O que significa isso? Matiz é a característica que define uma cor, a saturação é a intensidade com que determinada cor é mostrada e a luminância é a quantidade de luz da cor. Aqui no Lightroom a gente consegue ter uma noção melhor do que é que eu estou falando. A matiz do verde, por exemplo, eu consigo trabalhar o slider dela e puxar o verde e deixar ele amarelo. Repara na vegetação aqui, como ela saiu do verde e ela foi para o amarelo. Se eu puxar para o outro lado, eu chego o verde no azul, eu consigo deixar esse verde azul. E se eu pego essa cor aqui, eu puxo aqui, tudo para a direita, eu deixo esse verde quase azul, eu venho aqui no amarelo, eu pego esse amarelo, puxo ele para a direita, repara que a vegetação aqui que eu tinha uma predominância verde, ela já está mais azulada do que esverdeada. A saturação, que é a intensidade dessa cor, está no segundo slider aqui. Eu posso deixar minha fotografia com a vegetação totalmente cinza, ou eu posso pegar e trazer intensidade para essa cor e dar força para ela, então vai ficar saturada a minha cor. E por último, a luminância. Eu posso acender, eu posso colocar luz na minha cor, como é o caso aqui do verde e do amarelo, como eu posso tirar luz e colocar sombra, como se eu estivesse tirando luz dessa cor, Ela vai ficar mais escura, veja só. No caso do amarelo, ali no fundo, e no caso do verde, que está aqui na frente. Então agora, a cor luz é o que a gente vai chamar simplesmente de cor. Como para editar, a gente vai trabalhar a cor luz, que é a cor do monitor. E as cores, elas têm um tipo de separação para a gente começar a entender a teoria das cores, a roda das cores e o que pode funcionar enquanto combinação de cores. Então, essas regrinhas aqui vão nos ajudar a entender melhor as cores, a entender melhor o software e a combinar cores na hora de dar determinado estilo para a nossa fotografia. Bom, a gente tem as cores análogas, que são cores que estão próximas umas das outras dentro do círculo cromático. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu pego aqui o amarelo,
eu vou ter as cores análogas do amarelo, eu vou até o verde para a esquerda e eu vou até o laranja para a direita. Assim como eu vou conseguir também com o verde água, com o azul, com o púrpura e com o magenta. Essas são as cores análogas, cores ali que se parecem entre si, que estão próximas entre si e que eu consigo através de uma chegar até a outra. Eu tenho as cores tríades, que são cores que têm entre si uma distância equivalente. O que é essa distância equivalente? Vamos levar em consideração aqui esse amarelo. A distância que eu tenho do amarelo para esse azul, que é o próximo ponto da tríade, é igual a 1. A distância que eu tenho do azul para o púrpura, que está aqui do outro lado, também é igual a 1. E a distância aqui do púrpura para o amarelo também é igual a 1. Ou seja, são distâncias equivalentes de cor. Hora que eu trago isso aqui para o verde, mesma coisa, para o azul, mesma coisa, e por aí vai. Então são cores que têm entre si uma distância equivalente. E eu tenho também as cores complementares, que são cores opostas dentro do círculo cromático, que é o caso daquela conhecida paleta de cor Orange and Teal, que ficou muito famosa no cinema. Eu tenho cores opostas que se complementam. E eu posso dividir ainda esses opostos em duas formas. Eu posso dividir as complementares, né? Então eu tenho a cor no amarelo e eu tenho as cores complementares divididas aqui, que é como se fossem as cores complementares análogas. Eu pego toda a matiz do azul complementar aqui, por exemplo. E eu ainda posso dividir duas vezes, aí eu divido tudo. Essas são as considerações, então, sobre as cores. Agora, vamos fazer algumas considerações também sobre luz e, consequentemente, sobre a sombra. Se existe luz, existe sombra. E luz e sombra são os elementos básicos para a gente produzir efeito de volume num determinado objeto. Também é a base da tridimensionalidade no desenho e na pintura. Se eu tenho aqui uma forma, que é o círculo, se eu simplesmente faço esse círculo com um traço, ele é simplesmente um círculo. Quando eu acrescento luz e sombra, eu tenho uma esfera. É possível perceber aqui a importância de saber trabalhar luz e sombra? Eu dou tridimensionalidade, eu dou chiaro escuro para minha imagem. E mais que isso, então, por exemplo, eu tenho a luz especular, eu tenho a luz plena, que é a luz que a gente teria que usar, no caso, para fotometrar. Eu tenho a meia sombra, que são os tons de cinza. Eu tenho a sombra própria. Eu tenho a luz de recorte, que é o reflexo da luz na superfície que volta no objeto. Eu tenho a sombra projetada. Eu tenho a sombra de oclusão. Enfim, eu tenho tantas características de luz e de sombra dentro de um objeto, e essas características, elas mudam de acordo com a fonte luminosa. Se eu tenho uma luz mais dura, por exemplo, o impacto no objeto vai ser outro. Se eu tenho uma luz mais suave do que essa, o impacto no objeto vai ser outro também. Então a gente tem que também ter conhecimento sobre luz e sombra. E por fim, textura, que é o aspecto de uma superfície, ou seja, é a pele de uma superfície, de uma forma física, que permite a gente identificar ela e distinguir ela de outras formas. Por exemplo, eu sei quando eu estou passando a mão numa parede e num fio de cabelo, por exemplo. Quando a gente toca ou olha para um objeto ou uma superfície, a gente consegue sentir se a sua pele é lisa, se é rugosa, se é macia, se é áspera, ou então se ela é ondulada. A textura é, então, por isso, uma sensação visual ou tocável. Textura de certos objetos ajudam em sua identificação. No nosso caso, a textura é o elemento visual que vai substituir o tato. Então, sabendo de todas essas características e tendo condição de entender todo esse comportamento de luz, de cor e de textura, a gente vai na próxima aula para o Lightroom e começar aqui o nosso curso de edição, começar a parte prática do nosso curso de edição.